rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas e 1 minuto. 1 hora e 1 minuto, dia 1º de agosto. Esse é o meu mês, tá, Sérgio Paulo? Anota aí, daqui a 13 dias, o velhinho tá fazendo 53. Parabéns pra você, você é o cara. Obrigado. Deixa o tempo passar, né? Não é verdade? Daqui a 13 dias, a gente tá mais velhinho. Muito bem, hoje eu tenho aqui a satisfação de receber a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e o assunto muito bacana é alopecia areata, uma condição que é uma condição autoimune que o sistema imunológico ataca os folículos capilares, resultando na queda de cabelo em áreas específicas do couro cabeludo e de outras partes do corpo também. Nos homens pode dar na barba, nas mulheres pode dar no cabelo também. E aí afeta tanto a questão da autoestima nossa, masculina, quanto feminina. Que o diga a esposa do Will Smith, ator Will Smith, que não assumiu publicamente que tem a alopecia areata, mas pelos sintomas, né? Ela raspou a cabeça, a foto vai aparecer para você que está acompanhando aqui a gente no NN Play. Inclusive, essa atriz, Jada Pinkett Smith, ela foi... vítima de uma brincadeira do Chris Brown, se eu não me engano, na entrega do Oscar, e isso provocou uma agressão do ator, então no outro ator, e gerou banimento do cara, problema, né? E todo mundo se lembra disso aí, quando essa atriz, ela apareceu ali também com a cabeça raspada, quase carequinha. Então a gente tem a doutora aqui. Você pode participar pelo 996398389, o nosso WhatsApp, e pode mandar suas perguntas também aqui pelo nosso canal no YouTube NN Play. Mais de 43 mil inscritos, mais de 7 milhões de visualizações só em 2024. Então entra aí, coloca as suas dúvidas aqui que a doutora Larissa Fonseca vai responder. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. É sempre um prazer estar aqui. E para falar de cabelo, que é realmente o que eu mais gosto de tratar na dermatologia, e a alopecia areata, como você falou, ela gera grande impacto emocional nesses pacientes. Então, tanto como uma consequência, então o paciente ele tem a alopecia areata e ele começa a ter sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, como o paciente que tem ansiedade e sintomas depressivos, eles podem depois desencadear uma alopecia areata, que é a doença autoimune mais comum no couro cabeludo. Então, 90% dos casos acontece no couro cabeludo, mas pode acontecer também nos cílios, sobrancelhas, barba e outras regiões do corpo. E existem várias formas de se apresentar, né, do quadro clínico, mas a mais comum é aquela placa, então aquela área arredondada, sem cabelo. Normalmente esse é o tipo mais comum. Perfeito. Ela comete de 1 a 2% da população e afeta ambos os sexos e todas as etnias. Então aí não tem branco, não tem preto, não tem moreno, não tem azul, tem, né? Qualquer pessoa de qualquer cor pode ter isso. Doutora, a gente no nosso card, nós inclusive colocamos a foto que você enviou para a gente colocar, quando da figura masculina, uma falha, né, na barba do homem ali. E ali, entre aspas, tá meio que tranquilo, porque se o cara quiser disfarçar, ele só ele tirar o restinho da barba que nasceu, aliás, né? A parte que nasceu. E aí vai igualar a parte que não nasceu, tá tudo certo. Mas, quando a gente começa a perder cabelo, essa aí é a Jada Pinkett Smith, a esposa do ator Will Smith, que provavelmente tem alopecia areata. Por isso que ela, para não deixar as falhas à mostra, ela preferiu raspar a cabeça, tá? Então, doutora, voltando aqui, aquela foto, Marcão, da capa, que tem o homem com uma falha na barba, né? Ali dá para o homem retirar a barba e vai ficar igual, vai ficar tudo lisinho. Mas acontece que, vou até pedir pro Marcão aí, a ajuda do Marcão, pegar a alopecia areata em homens no cabelo, porque pode aparecer apenas um chumaçozinho aqui, uma pracinha que vai aparecer aqui, né? E aquilo ali não dá para você disfarçar. É uma falha. E aí, doutor, eu queria entender, para quem está em casa também, o que causa, já a medicina e a dermatologia já tem uma causa, são fatores genéticos, são fatores ambientais, são os dois. O que é que a medicina já tem para dizer para a gente?
Pronto, então assim, o principal é justamente a pessoa ter uma predisposição genética. Então ele tem essa predisposição no organismo dele a ter um quadro de alopecia areata. Mas ele não vai desencadear do nada. Então, os fatores externos é que vão ser o que a gente chama de gatilho para que realmente comece essa queda de cabelo e gere essa falha. Então, alguns gatilhos muito importantes são os estresses emocionais. E assim, não é normalmente um estresse do dia a dia, do trânsito, do atraso. Não paguei o boleto. Do boleto que atrasou. Normalmente não é esse estresse do dia a dia. Normalmente são estresses emocionais bem importantes. Severos. Assim, normalmente em criança, a gente vê bastante após separação dos pais ou após perda de algum parente ou às vezes até em mudança de colégio. Então, são estresses emocionais para a criança tão importantes que podem gerar o quadro de alopecia areata. Então, acaba que por esse estresse emocional, então ali o folículo, né, o pelo, ele perde o que a gente chama de privilégio imune. O que é isso? O nosso corpo ele não é para reconhecer o cabelo como algo estranho. Que está atacando a gente. Isso. E aí, por esse estresse emocional, esse fio perde esse privilégio imune e a nossa imunidade começa a atacar o cabelo e aí esse cabelo cai. Uhum. Doutora, quais são os principais sintomas da alopecia areata? É somente a queda ou tem outros sintomas? Normalmente é somente a queda. Muito dificilmente o paciente ele vai referir coceira, dormência, porque normalmente isso não tá. Às vezes ele começa a sentir depois que ele percebe a falha. Então, pelo próprio psicológico, ele acha que está coçando, que está tendo algum sintoma. Tanto que quando tem a falha no couro cabeludo e tem sintoma de coceira, ardor, a gente tem que pensar também em outras causas, principalmente de infecção, quando tem a coceira. Uhum. Então, normalmente, o principal sintoma vai ser essa falha no couro cabeludo, ou então se for na sobrancelha, nos cílios, na barba. E pessoas que têm muito cabelo, às vezes nem percebe. Já tive algumas pacientes que tinham bastante cabelo e foram para mim porque tinham o costume de ir no salão. E no salão de cabeleireiro, a mulher divide o cabelo todinho, né, para poder escovar. Quando foi dividindo, aí viu, você já viu que você tá com a parte aqui sem cabelo? Então, tem tanto cabelo que às vezes não percebe que tem uma área que tá com essa falha. Uhum. Tá. Doutora, no consultório, no dia a dia do seu consultório, é mais frequente na nossa região aqui a alopecia areata em homens ou mulheres? Que eu atendo mais é mulheres. Às vezes a incidência é igual para homem e para mulher. Mas normalmente a mulher procura mais o médico. E assim, pacientes que têm a alopecia areata em placa, que é essa plaquinha, essa área arredondada, em até 80% dos casos, o cabelo ele pode voltar espontaneamente, sem nenhum tratamento. Então, às vezes, como o homem espera mais tempo para procurar, então, às vezes, já volta o cabelo por ele mesmo e aí ele não procura atendimento. Uhum. Então, a mulher, ela normalmente procura mais esse atendimento. Tá. Outra coisa, doutora, o diagnóstico da alopecia, ele é puramente clínico ou é necessário fazer algum tipo de exame? O diagnóstico, ele é clínico. Então, pela história do paciente, o exame físico, que eu vou ver aquela falha no couro cabeludo, e com a tricoscopia, que é aquele exame em grande aumento que a gente já até falou aqui. Sim. Então, normalmente o diagnóstico é dessa forma. O que é importante? Sempre é importante ter os exames laboratoriais complementares, porque toda doença autoimune, a gente precisa investigar se tem outras doenças autoimunes associadas e também deficiências importantes de minerais. Uhum. Então, vai investigar se tem alguma anemia, se tem alguma doença de tireoide, como é que está essa glicose do paciente. Precisa investigar o fígado, por quê? Porque algumas vezes é necessário usar medicações imunossupressoras que só pode usar se o fígado tiver tudo ok. Então, a gente sempre faz essa associação. E quando o diagnóstico fica na dúvida, porque a alopecia areata ela pode se manifestar de outras formas que fica na dúvida se realmente é uma areata ou não, aí a gente precisa da biópsia. Retirar um pedacinho daquele couro cabeludo e mandar para o laboratório para poder fechar o diagnóstico. Tá.
Doutora, a alopecia areata, para quem tem, ela é contagiosa? As pessoas podem olhar para aquela foto que o Marcão colocou aqui, por exemplo, num homem e dizer assim, ixi, né? A gente, por desconhecer, a gente pode pensar, isso aí deve ser alguma coisa que pega, como a gente fala aqui, né? Então, a alopecia contagiosa, ela pega ou não é contagiosa? Não, ela não pega. Inclusive, esse estigma de você olhar, ficar julgando, ficar com medo de chegar perto, é um fator até de piora para essa pessoa, porque ela já está abalada porque está perdendo cabelo. E as pessoas ao redor, achando que ela está com alguma coisa que pode contagiar, infectar, isso vai gerar um estresse ainda maior para esse paciente. Mas não pega. É uma condição que está associada àquela pessoa. Tá. Você falou uma vez aqui que é natural o cabelo cair durante o banho, né? E de todos nós. E a gente não vai contar quantos fios cai, porque ninguém tem tempo para isso, né? Mas o cabelo cai naturalmente. Mas como essa questão do surgimento da alopecia areata? Porque a gente viu ali naquela foto que o Marcão colocou na tela, do homem, que tem uma falha no meio essa falha aí, isso, exatamente, Marcão. Você vê ali, atrás do couro cabeludo ali, atrás da cabeça, quase na nuca, tem ali, né? São 3 falhas ali. Aquilo já começa assim ou aquilo evoluiu para chegar naquele estágio? Pronto, a alopecia areata, ela é uma condição que a gente chama de alopecia aguda. Então, é aguda por quê? Porque a queda é rápida naquele momento. Então, essa plaquinha de alopecia, né, essa plaquinha sem cabelo, ela pode continuar crescendo. Mas, normalmente, não é uma queda que vai acontecendo e, de repente, tem a falha. Não, é aquela que você dormiu e você acorda com uma falha no cabelo. Ela pode ser pequenininha e, sem tratamento, ela ir aumentando. Mas, normalmente, já fica aquela areazinha arredondada sem cabelo mesmo. Doutora, deve ser desesperador, né? Para quem já imaginou, a gente tá dormindo. Quando você acorda, tem uma pracinha lá, você não tava assim aqui, né? E para mulher, então, porque a gente é meio largado mesmo, né? Não tô dizendo que o homem não se cuide, pelo contrário, a gente tem que se cuidar. Mas o cabelo para mulher é um véu, né? É uma coisa que vocês são extremamente vaidosas. Não conheço uma sequer de vocês que não sejam vaidosas com os seus cabelos. Porque é o seu cartão de visita, é o seu sorriso, é o seu rosto e o seu cabelo faz parte desse conjunto. E se você cuidar de um e não cuidar de outro, tem alguma coisa errada, né? E claro que isso vai mexer com a sua autoestima, com a autoestima de quem tem. Doutora, a medicina na parte da dermatologia, a medicina dermatológica tem crescido muito, muito no Brasil. Como todas as especialidades da medicina, mas a medicina dermatológica é crescido mais, por quê? Porque o Brasil é o segundo maior consumidor de produtos tópicos, de produtos dermocosméticos, era essa palavra que eu estava procurando. O segundo maior, né? Nós consumimos muito dermocosméticos, né? O celeiro disso aqui, porque a mulher brasileira, além de ela ser linda, ela também quer se cuidar e ela descobriu isso, descobriu que ela pode ser mais e tá tudo certo, não tem nada errado nisso. A minha pergunta é o seguinte: quais os tratamentos disponíveis hoje? Quem acordou hoje, diz assim, perdi uma parte do meu cabelo? O homem que diz assim, meu Deus, e aí vai ter aquele cara que é metrosexual. Eu sou centímetro-sexual, porque eu não me cuido com essas coisas não. Né, Sérgio Paulo? O Sérgio Paulo tem umas pracinhas ali, né, já? Mas assim, o cara dormiu e acordou e tem uma pracinha lá que não dá para disfarçar, né? A mulher acordou também, percebeu que lá não tem cabelo, né? Então, doutora, o que é que é para se desesperar, porque a gente é leigo, a gente não sabe de nada e nós vamos ficar louco, né? Meu Deus, tô ficando careca, né, Janena? Tu já acordou e viu uma trufa de cabelo no chão, você ia ficar louca, né? Então, a minha pergunta é: o que a medicina hoje tem, o que a dermatologia tem hoje para tratar e se é possível reverter? Ou quando não é mais possível reverter, se é que essa condição existe? Pronto, André. Então, assim, os tratamentos, eles vão depender da evolução do quadro, do tamanho dessa placa de alopécia e também de condições do paciente. Então, por exemplo, quando é uma área localizada, é uma placa única ou duas,
de um tamanho pequeno, normalmente a gente associa tratamento em casa. Então, normalmente é com corticoides de aplicar no couro cabeludo ou na região que está sem o cabelo, associado ao que a gente chama de corticoide intralesional. Então, a gente vai injetar a medicação naquela região da falha do cabelo. Por quê? Porque como é uma doença autoimune, está tendo um processo inflamatório autoimune naquela região, então a gente tem que imunossuprimir aquela área para poder esse cabelo voltar a crescer. Quando ou é uma área pequena que não respondeu a esse tratamento, ou já é uma área maior que precisa de medicamento oral, então precisa tomar remédio, então a gente pode imunossuprimir com o corticoide em comprimido, mas aí tem que ser realmente doses altas, doses imunossupressoras. E também a gente tem outros tipos de imunossupressor, como por exemplo o metotrexato, que é muito utilizado também na reumatologia para as doenças reumatológicas. Uhum. Além disso, a gente tem os medicamentos que são os imunobiológicos, que são uma classe bem mais atual, mais nova, de muitos estudos, que vão ser indicados, não vão ser indicadas para esses casos mais simples, mas para casos mais extensos, casos mais crônicos. Então, o paciente já tentou tratar, já usou todos os tratamentos possíveis e não respondeu, ou então é um quadro muito extenso, mas normalmente não é o primeiro medicamento que a gente vai usar. Mas não respondeu, a gente também pode usar, tá? Que são os imunobiológicos. E aí, todo esse tratamento, ele não vai ser um tratamento rápido. Então, não vai ser 1 semana, 2 semanas usando, que de repente o paciente vai estar com o couro cabeludo ou a barba ali repleta de cabelo. Não, a gente tem que ir dosando esse tratamento, aumentando dose, diminuindo dose, acrescentando medicamento, se for necessário. E como eu falei, até 80% dos pacientes podem repilar espontaneamente, mas esses outros 20% não vão repilar espontaneamente e vão precisar do tratamento. E existem casos que não respondem às medicações. E aí são nesses que a gente vai tentar esses imunobiológicos e às vezes respondem ao imunobiológico, mas às vezes a gente não consegue tirar. Porque às vezes quando tenta diminuir a dose, tem uma recaída, o cabelo cai novamente. Então, não é uma doença tão fácil como as pessoas às vezes imaginam que é. Então, precisa ter esse acompanhamento bem de pertinho com o dermatologista. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Olha a hora. E você pode mandar suas dúvidas para cá. Um abraço aqui a dona Hilda, que mandou uma mensagem para mim aqui. Deixa eu ver aqui a mensagem que ela mandou hoje. Ela disse assim: você é a sua própria plantinha. Regue-se, cuide-se e floresça. Boa tarde, dona Hilda. Muito obrigado pela sua mensagem linda que sempre manda aqui pra gente, tá? E aí na volta, eu vou deixar uma pergunta aqui para a doutora, falar do minoxidil. Essa substância, os homens descobriram aí e usam por sua conta e risco. Não vão no consultório. Não, mas esse produto aqui é para crescer o cabelo, eu tô perdendo, eu vou comprar e vou tomar. Queria saber quais são os riscos, porque existem, né? Eu já falei aqui, se você tomar paracetamol em grande quantidade, você vai ter um comprometimento no fígado. Você pode ter uma hepatotoxicidade provocada por um produto que é indicado para dor e febre, analgésico e antitérmico. E vendido na farmácia, você pode comprar 1 quilo se você quiser, né? Então, assim, tudo que a gente toma, se a gente fosse ler a bula, a gente não tomava nada. Porque tem os efeitos adversos, as reações adversas, tem os produtos que são metabolizados no fígado ou nos rins, ou prejudica um ou prejudica outro, e aí você tem que arrumar o meio termo. Não se medique. E a gente vai saber da doutora Larissa como é usar o minoxidil sem receituário, sem prescrição nenhuma, e quais são os riscos, né, que pode acontecer para um paciente que faz isso. A gente volta já depois do intervalo. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. Rádio NN com André Pepes. Muito bem, o assunto é alopecia areata com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e já tem participação aqui a dona Vera Lúcia Caetano. Boa tarde, minha sogra. Muito bem, faça o dever de casa, viu? Me ajude. A Neide diz assim: boa tarde, meu amigo. Também estou ligadinha, não perco esse programa maravilhoso com esses médicos aí que você traz pra gente aprender. Aquele abraço. Ela diz assim: sabe, meu amigo, aprendi muito a amar você em Cristo Jesus. Você é uma pessoa maravilhosa e um coração imenso. Continue assim, essa pessoa que você é, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, Neide, pelas palavras aqui postadas aqui no nosso canal NN Play. Assim você me deixa vermelho e com vergonha, mas tá tudo certo aqui. Doutora, a gente falava antes do intervalo do minoxidil, que é uma substância que ajuda no crescimento do cabelo, que é usada pelos dermatologistas, né, para que isso aconteça em algumas partes que estão falhas. Mas o que é que os homens estão fazendo? Muita gente, Marco Aurélio, eu vou falar aqui, Marco Aurélio hoje foi ajeitar suas madeixas e aí ofereceram o minoxidil para Marco Aurélio para ajudar o crescimento dos cabelos. Olha aí, a que ponto chegamos, né? Então, assim, nada contra, né, quem faz uso, mas deve ter seus riscos. Que riscos são esses de você tomar minoxidil sem prescrição e em larga escala e por muito tempo? Então vamos lá. O minoxidil, ele é uma medicação que é utilizada para prolongar a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo. Então ela só é indicada quando o paciente tem alguma alteração dessa fase de crescimento. Então não é indicado para qualquer queda de cabelo. As pessoas falam assim: meu cabelo começou a cair, estou usando minoxidil. Então normalmente é indicado para causas crônicas de queda. Em algumas situações específicas, a gente também usa para causas agudas. Então, na alopecia areata, em alguns momentos a gente usa, mas sabendo que ele não é um tratamento para a alopecia areata em si. Por quê? Porque é uma condição autoimune. Então, usar só o minoxidil, tô com uma falhinha no meu cabelo, vou usar o minoxidil porque vai tratar. Não vai, tá? Então, e aí existe o minoxidil oral, que é o minoxidil de tomar, e tem o minoxidil de aplicar. O que encontra facilmente é o de aplicar no couro cabeludo. Então, o que é que o paciente ele pode ter? Ele pode ter uma dermatite de contato, então ele pode ter uma irritação nesse couro cabeludo pela medicação. Então, pode ter uma piora da queda, pode ter uma lesão nesse couro cabeludo pela dermatite de contato. Mulheres gestantes não podem usar minoxidil tópico. Então, por exemplo, imagine que o homem coloca ali no couro cabeludo, logo antes de dormir, molha o travesseiro
e aí sua esposa gestante está ali todo dia em contato com aquela substância. Não pode ser usado o minoxidil. E um estudo que saiu agora recente é que o minoxidil tópico, ele é tóxico para gatos e cachorros. Então, se você usa o seu minoxidil ali no couro cabeludo, logo antes de dormir, e aí você dorme com seu pet, você está causando uma toxicidade também no seu animalzinho. Então, não pode. Tá? O minoxidil de tomar, ele é prescrito de forma manipulada. Então, é mais difícil o paciente ter acesso sem o acompanhamento do médico. Mas também, esse minoxidil oral, ele vai ser dosado a partir da necessidade do paciente. Então, se é um homem, a dose é diferente. Se é mulher, a dose é diferente. Se é um homem ou mulher que tem alguma comorbidade, tem algum problema cardíaco, tem pressão alta, já toma alguns outros medicamentos, tem que avaliar se tem indicação ou não, se pode ou não associar esse medicamento. Então, tudo que é medicamento só deve ser usado com prescrição médica. Como você falou, até o paracetamol, ele pode causar problemas. Então, precisa ter muito cuidado. E, assim, um alerta é que, por exemplo, como você falou, homens que têm calvície chegam no salão e aí o cabeleireiro vai e indica minoxidil. Então, assim, minoxidil não é tratamento para calvície. Ele faz parte do planejamento terapêutico, mas ele não trata a calvície. Perfeito. Inclusive é um tratamento reconhecido pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas olha isso aqui, tá? Desde que feito sob prescrição e acompanhamento médico, como se trata de um vasodilatador, os efeitos colaterais podem incluir taquicardia, né, queda de pressão arterial, inchaço nas pernas ou no rosto e pericardite, que é a inflamação do pericárdio, né? Queda de pressão, inchaço nas pernas ou no rosto e pericardite. No entanto, a reação adversa mais comum é a hipertricose, caracterizada pelo crescimento exagerado de pelos por todo o corpo. Você vai virar o Tony Ramos sem saber, né? Tá, né, doutor? Então, é preciso ter muito cuidado quando usar o minoxidil por conta, principalmente o oral, que você não vai conseguir, ainda bem, você não vai conseguir comprar na farmácia sem a receita médica, já que é um produto manipulado e aí você vai fazer lá na fórmula, né, doutora? A alopecia areata, ela pode ser curada definitivamente? Existe essa cura? Pronto, então, a alopecia areata, a partir do momento que você tem um primeiro episódio, você pode ter outros episódios durante a sua vida. Então, a gente não consegue determinar se você vai ter ou não. Existem fatores de risco para esses pacientes. Então, se é um paciente que teve durante a infância, então o risco dele ter novos episódios durante a vida é maior. E se ele tem também uma história familiar importante. Então, os pais já tiveram, ou os avós, então, história familiar também, ele vai ter quadros, ele tem um risco maior de ter quadros repetitivos durante a vida. Mas tem pessoas que têm um quadro só e depois não tem mais. Mas a gente não consegue determinar com exatidão, tipo assim, você só vai ter esse e nunca mais você vai ter. Repilou e nunca mais o seu cabelo vai cair. A gente não consegue dar esse checkmate aí. Tá. A alopecia areata afeta apenas o couro cabeludo, doutora, ou pode afetar outras partes do corpo onde tenham pelos? Então, assim, 90% dos casos é no couro cabeludo. Os outros 10% aí pode afetar sobrancelhas, cílios, barba e regiões do corpo. E é importante também saber que os pacientes que têm alopecia areata em placas, que é aquele quadro mais comum da foto, a areazinha arredondada, sem cabelo, 5% desses pacientes pode evoluir para uma alopecia areata total, que é quando perde todo o cabelo do couro cabeludo, ou uma alopecia areata universal, que perde todos os pelos do couro cabeludo e do corpo. Um abraço aqui para Nena do Bom Sucesso. Boa tarde, Nena. Obrigado pela audiência aí que está acompanhando a gente aqui pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Doutora, a gente sabe que eu estava te falando uma história, eu entrevistei uma vez aqui uma oncologista e ela trouxe uma paciente que tinha sido curada do câncer de mama, né? E no meio da entrevista ela trouxe à luz uma resposta que foi surpreendente para mim,
né? Porque como o assunto era câncer de mama e a gente estava trazendo uma pessoa que tinha sido curada, né? Então, o que é que eu imaginei? Digo, o mais importante para ela era a cura do câncer. Claro, claro que era. Mas aí eu perguntei para ela no meio da entrevista qual foi a parte mais difícil do tratamento dela. Eu pensei que ia ser exatamente a mastectomia, que era retirar o seio, que para a mulher também é uma parte muito importante. Mas ela disse, para minha surpresa, disse: André, a parte mais difícil não foi essa. A parte mais difícil foi perder o meu cabelo. Porque o meu cabelo, por causa da quimioterapia, caiu todo. Eu fiquei completamente sem cabelo. Quando ela veio aqui, o cabelo já estava crescendo, ela já estava sem lenço e tal. Ainda não tinha feito a cirurgia reparadora, que é um direito, inclusive, garantido pelo governo brasileiro, que infelizmente o nosso município não faz. Talvez até o nosso estado não faça, eu não tenho conhecimento, mas é direito da paciente que tem câncer de mama, quando fizer a mastectomia, fazer a cirurgia reparadora no mesmo ato, no mesmo momento. Isso é uma lei, tá? Então, doutora, eu queria saber qual é o impacto psicológico da alopecia areata na cabeça das mulheres e na cabeça dos homens. O impacto, ele é enorme, né? Absurdo, assim. Até esses dias eu coloquei no Instagram que as doenças dermatológicas, então, tanto as alopécias como a acne, esses pacientes, até 70% desses pacientes têm algum transtorno psicológico ou psiquiátrico associado. Então, afeta bastante porque é um estigma. Então, o paciente que ele aparece sem cabelo, as pessoas já acham que está com câncer. E o câncer não é uma doença fácil, mas o próprio paciente ele já não está legal de ter aquele diagnóstico. Então, você andar por aí sem cabelo, as pessoas olhando, aquele olhar de pena... De reprovação, às vezes até, né? Exatamente. Então, isso vai piorando esse estigma e esse quadro psicológico do paciente. E assim, é importante, enquanto você estava falando, eu lembrei aqui de uma paciente que chegou uma vez no consultório, ela estava com muita queda de cabelo e ela estava com muito medo de ser câncer. A queda de cabelo dela ser câncer. E aí é importante explicar. Não é o câncer que causa a queda de cabelo, é a quimioterapia. E aí, quando eu expliquei isso para ela, doutora, eu achava que era o câncer que fazia o cabelo cair, que a pessoa ficava careca por ter o câncer. E aí eu expliquei para ela, não, é a quimioterapia. Então, assim, o paciente que tem câncer, que está fazendo quimioterapia, que perde o cabelo, ele já está tão fragilizado e ainda perder o cabelo, que é algo assim, que é muito... como você falou, é o cartão de visita, a beleza, é um sinônimo de beleza para a mulher, para muitos homens também. Então, mexe demais. E além de tudo, a quimioterapia faz isso porque ela ataca as células cancerígenas e não cancerígenas. Então, e olha, gente, que isso também tem evoluído bastante, né? A medicina oncológica tem evoluído muito. Os efeitos colaterais dos quimioterápicos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eram muito diferentes. A pessoa fazia uma sessão de quimioterapia, passava o dia todinho prostrado. Claro que ainda tem pessoas que têm menos tolerância, tem outras que têm mais tolerância, né? Que sofrem menos os efeitos, mas também é uma área da medicina que tem evoluído bastante e as pessoas têm obtido bons resultados. A ideia é que quando você tiver algum tipo de contato que tem alguma suspeita, o câncer ele pode ser curado até em 90% dos casos, se descoberto no começo. Então, esteja sempre com seus exames aí de rotina sempre na mão, visite um médico, solicite, relate os sintomas, porque aí quanto mais cedo você descobrir, mais cedo e mais fácil é de você tratar. Olha a mensagem, hein? Vamos lá para o 99639-8389, nosso WhatsApp. Vamos lá, Sérgio. Bem, você não vai conseguir. Boa tarde, André Peps. Estou aqui ouvindo seu programa maravilhoso. E você disse que é o seu mês e completa 63 anos, eu acho. 53. Espera aí. E também é o meu. Oba! No dia 16 eu completo também 43 anos de casamento. Eita! Graças a Deus. E estou feliz, muito obrigado. Muito bem. Sim, eu ia dizer também que o meu cabelo não caiu ainda.
durante esse tempo todo. Eita, cabelo seguro. Muito bem, parabéns. Esse é o Ronaldo, né? Ronaldo, um abraço para você. Você está fazendo bodas de azeviche. Olha o nome do negócio. Bodas de azeviche. 43 anos. Que bacana. Eu faço 53, viu? Não é 63, no dia 14. E no dia 14 também, para não esquecer, eu faço 21 de casado. Então, no dia 14, faço 21 anos de casado e faço 53 anos de idade. E vamos esperar para ver se a gente consegue chegar lá, né? Tá tudo certo. Até agora, tá tudo certo aqui. Pois é, deixa esse negócio para lá. Doutora, existe uma maneira de prevenir a alopecia areata? É possível prevenir? Não, infelizmente não é possível prevenir. Porque a gente não consegue prevenir os gatilhos e também a gente não consegue prevenir que esse paciente tenha a predisposição genética a ter a alopecia areata. Uhum. Então, o ideal é perceber o que está com a queda de cabelo aumentada, está com alguma falha, procurar imediatamente o dermatologista para já começar a investigação e o tratamento. E sabendo que tem quadros na família, então... o prognóstico, né? Então, assim, a chance de você ter recidivas, de ter novos quadros ao longo da vida é ainda maior. Tá. Outra coisa, doutora, enquanto estiver no tratamento, o paciente, seja ele homem ou mulher, vida normal, pode ir para todo canto, pode ir para a praia, pode ir para a piscina, deve ir para a praia, deve ir para a piscina. Se for, tem que usar algum tipo de protetor para proteger aquela área ali afetada pela alopecia areata? Sim, normalmente vida normal. O que a gente orienta, por exemplo, os pacientes que usam imunossupressores orais, então, tá tomando medicamento, então algumas coisas ele não vai poder, como, por exemplo, beber bebida alcoólica. E aí não vai ter como, porque realmente você está usando medicamentos que são metabolizados no fígado, não pode. Mas em relação à vida social e à praia e à piscina, pode tranquilamente... quando a falha é no couro cabeludo, então sempre é orientado o que a gente chama de proteção física, então o boné ou chapéu, porque o próprio fio de cabelo, ele protege o couro cabeludo. Se você está com a área sem cabelo, aquela pele, ela vai sofrer com o sol, ela vai estar, não vai estar protegida. Então, o ideal pode passar o protetor também na região, mas uma proteção física, um chapéu, já vai garantir aí esse cuidado. Tá, e em média... Olha a mensagem, Opa, tem mais uma mensagem aí. Vamos então para a participação dos nossos ouvintes. Libera, DJ Sérgio Paulo. Boa tarde, meu amigo André Pepe. Estava aqui ouvindo, você já vai completar ano agora, dia 14 de agosto, é assim? Pois desde já eu quero desejar um feliz aniversário, que Deus sempre esteja ao seu lado, Amém. Cuide de você, proteja, seja sempre essa pessoa que você é, André. Maravilhoso, um homem calmo, um homem competente, um homem que sabe falar, sabe explicar, tem um coração imenso. Eu não tenho nem palavras, na verdade. Então, que Deus sempre esteja ao seu lado Amém. E da sua família. Meus parabéns, meu amigo. Amém. Aquele abraço e uma boa tarde. Obrigado. Valeu, Neide aí. Deixa o dia 14 chegar, né? Não é verdade? Doutora, outra coisa também importante que a gente precisa falar em relação à alopecia areata. Quem descobrir isso, o que é que tem que ser feito? Não é achar nada, né? Se desesperar não vai resolver. É claro que, como eu falei, você está dormindo, acordou, né? Tem uma trufa de cabelo lá, como diz um amigo meu, no travesseiro. É lógico que a gente vai dizer, o que é que está acontecendo comigo? Ninguém vai pensar uma coisa boa. Mas uma das coisas que a gente tem que pensar, a primeira coisa é não entrar em pânico e procurar ajuda médica, né? Isso, então assim, entrar em pânico acaba que os pacientes realmente, eles todos chegam em pânico no consultório, porque não tinha, e é justamente assim, é muito rápido. É muito abrupto. É muito abrupta essa perda com a falha no couro cabeludo. A não ser nesses casos, como eu lhe falei, né, que o paciente tem muito cabelo e aí descobre quando vai no salão, mas assim, não se desesperar, procurar um dermato especialista que vai fazer a tricoscopia, que é justamente esse exame com aumento do couro cabeludo para chegar realmente no diagnóstico. Porque se ficar na dúvida, porque tem outras opções que também se assemelham com a alopecia areata. Então, o dermato ele vai avaliar, ele pode já fechar o diagnóstico e começar o tratamento naquele mesmo dia. Caso não seja possível fechar naquele dia, mas
ele mesmo já vai poder coletar uma biópsia, já vai solicitar outros exames para dar o acompanhamento da melhor forma possível. Muito bem. Eu conversei com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista, atende aqui na Climag, que fica na Rua Fernandes Lima 434, no centro da cidade, tá? Você pode agendar, tá sentindo isso, acordou com isso, tem alguma falha nos seus cabelos, ou então tem alguma queda acentuada demais no seu cabelo, não é esse tipo de alopécia, ela trata também, tanto em homens quanto em mulheres. Então você pode ligar ou mandar a mensagem pelo WhatsApp, DDD 82 99835 2191. Tá aí, o endereço é Climag no Instagram, @Climag com 2 M's _, tá certo? E aí 99835 2191. Ou então você vai lá no Instagram da doutora Larissa Fonseca, digita lá que ela sempre tem caixinha de pergunta, tem postagem todo dia que ela faz sobre a sua especialidade, sobre os casos que vão acontecendo no seu dia a dia ali. Ela vai relatando para vocês protetores solares, tudo que ela faz, tudo que ela usa, tudo que ela recomenda que os seus pacientes façam, você vai encontrar na sua rede social. Então, repetindo aqui, o WhatsApp da Climag é 82 para quem está fora de Alagoas, 99835 2191. Doutora, muito obrigado por ter vindo e até a próxima. Muito obrigada, André. E eu queria deixar só assim uma última frase que eu sempre falo para os pacientes, é que tempo é cabelo. Então, existem alopécias cicatriciais, que a perda de cabelo é irreversível. Então, quanto antes você procurar e iniciar o seu tratamento, melhor vai ser o resultado. Perfeito. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É mais ou menos isso aí. É traduzindo isso aí, né? Não. E a gente tem essa mania de postergar. Tem uma palavrinha que inventaram agora, procrastinar. A gente tem a mania de procrastinar. Não, eu vou semana que vem que eu tô sem tempo. Tá bom, aí tá caindo um pouquinho. Aí na semana que vem você arruma outra coisa. Eita, essa semana não deu não porque eu tô ocupado e tal. Daqui a pouco o processo se torna irreversível, porque você foi deixando para lá, foi procrastinando. Parte para cima, que você já tem meio caminho andado para resolver o problema, né, doutora? Isso aí. Muito bem, amanhã eu vou conversar com o doutor Paulo Vinícius da Ortoestética e o tema é: perdi um dente, e agora? Então, aguarde amanhã às 13 horas, você tem um compromisso aqui com a sua saúde bucal. Perdi um dente, e agora? Pode ser por acidente, pode ser, né? Você perdeu de alguma forma. O que é que você vai fazer? Dr. Paulo Vinícius da Ortoestética vai responder pra gente. Boa tarde para todos, fiquem todos com Deus, e se ele permitir, amanhã às 13 horas a gente tá de volta aqui. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Quero um carro tecnológico.